E aqui na edição de hoje nós vamos dar continuidade à cobertura sobre aquele acidente terrível que aconteceu ontem de madrugada na BR-277, na região central do nosso estado. Nós estamos acompanhando desde ontem o resultado dessa tragédia que tirou a vida de 7 pessoas. 7 passageiros que estavam em um ônibus que fazia a linha Florianópolis a Foz do Iguaçu. O ônibus iria parar alguns quilômetros à frente, em Guarapuava, para a substituição de motorista, para que os passageiros tivessem também um tempo ali de descanso, para relaxar. Mas antes disso, durante a madrugada, por volta de 1h50 da manhã, o motorista do ônibus, que admitiu ter cochilou, dormiu ao volante e acabou então provocando este acidente. O acidente aconteceu, como você vê, na BR-277, num trecho da rodovia onde há 4 pistas, 2 para cada sentido. Era uma subida, o ônibus subia ali em direção a Guarapuava quando acabou cochilando, perdeu o controle e foi parar numa ribanceira a cerca de 7 metros aí na lateral da rodovia. Desde então, nós estamos junto com todas as nossas equipes em Curitiba, ali na região de Guarapuava, Irati, Ponta Grossa e aqui em Cascavel, além de Foz do Iguaçu, para trazer todas as informações desse itinerário, ou seja, do ônibus que estava passando aqui pelo Paraná e que tinha como destino Foz do Iguaçu. A gente tem aqui na tela 2 das vítimas aqui da nossa região que também morreram, que foram as vítimas, entre as 7 vítimas fatais desse acidente. Nós temos aqui um empresário, inclusive de Cascavel, que, aliás, está gerando uma grande comoção aqui na nossa cidade, pela história. O empresário saiu da região litorânea ali de Santa Catarina, onde deixou a família, voltava aqui para Cascavel para trabalhar, porque ele era empresário do ramo de pizzaria, o Genivaldo Fernandes de Lima, quando houve esse acidente e ele morreu aos 49 anos. Eu vou chamar já a Daiane Santos, está chegando por aqui para trazer para a gente as primeiras informações, mas principalmente para atualizar aqui a situação deste acidente, em que 22 pessoas ficaram feridas. A gente tem um velório aqui em Cascavel, na Capela da Sesc, aqui na região do Cirunardi, onde familiares e amigos estão neste momento. O velório começou há poucos minutos, né, Daiane? Que informações nós temos? Vamos atualizar. Isso mesmo, Valdinei. O velório começou agora há pouco e bastante comovente, né? Amigos, familiares que chegam a todo momento por aqui, a capela principal da Sesc. Inclusive, nós estamos aqui ao lado da esposa do Genivaldo, a Daiane, que topou falar com a gente um pouquinho de como era o Genivaldo. Tem causado bastante comoção, a gente percebe pelas redes sociais que vocês tinham em comum, Daiane, de que ele era uma pessoa verdadeiramente fantástica, né? Bom dia. Bom dia. Era uma pessoa do bem. Eu não tenho o que reclamar. Um pai maravilhoso, um marido, fazia tudo para mim. Um empresário muito bem, um coração enorme. Não tenho do que reclamar. Não tenho. E é uma fatalidade. A gente estava feliz, alegre, em Florianópolis, e ele decidiu vir de ônibus. Ele decidiu vir para abrir a empresa da família. Como que foi essa decisão, Daiane? Não, era folga, mas ele quis vir na segunda-feira para trabalhar na terça, né? E eu iria ficar com a minha amiga e a minha sobrinha em Florianópolis até domingo. E ele falou, não, eu vou de ônibus na segunda. E a gente ofereceu o carro para ele, não, vai embora de carro. Ele falou, não, eu vou de ônibus porque vocês vão ficar vocês 3 e vocês ficam de carro para se locomover. E deu no que deu, né? Uma fatalidade, não teve como evitar. Daiane, o que a família pede nesse momento? Eu peço justiça, porque assim, a Catarinense, que foi a empresa que a gente comprou a passagem, a gente sabe que colocam motoristas e motorista para dirigir e fazem eles dobrar o turno, certo? Sendo que teria que ser 2 motoristas. Então é isso que a gente pede, para não acontecer futuramente, sabe? Porque isso acabou com uma família. E eu acredito que tem acabado com mais famílias ainda. Quais os passos a partir de agora, Daiane? Agora a gente tem que assumir a empresa, meu filho, né? Meu filho tem 23 anos. A gente ia fazer já 24 anos de casado, né? A gente estava pensando em fazer bodas de prata e não conseguimos, né? E agora é continuar a vida para frente, deixar o legado dele, uma boa pessoa, humilde, de bom coração com todo mundo. E é isso que ele vai deixar para nós. Daiane, você está demonstrando para a gente assim, um exemplo de força, mas
que você está? Como que está a família? Como estão os amigos nesse momento? Qual que é a sensação? Arrasada. Não tem o que explicar. Todos estão, assim, inconformados, né? Porque pegou de surpresa, né? Um acidente desse tão grave, que talvez poderia ter sido evitado se tivesse os dois motoristas, né? E ele não tivesse dormido, porque pelo que eu fiquei sabendo, o motorista dormiu. Então a gente vai ter que correr atrás, né? Daiane, o velório deve acontecer durante todo o dia. Vocês já decidiram os trâmites com relação ao enterro, ao sepultamento, onde deve ser? Sim, até às 4h30 o velório aqui na Master, né? E 4h30 vai para o Cristo Redentor. 4h30 sai daqui. Daiane, a gente agradece, tá, por você ter atendido a nossa equipe nesse momento de tanta dor. Ela se dispôs, né, Valdinei, a falar um pouquinho de como era a vida, né, ao lado do Genivaldo, esse empresário, exemplo aí de pai, de amigo, né, de esposo, e trazendo também essas informações pra gente com relação também aos trâmites que eles devem adotar a partir de agora para cobrar justiça aí com relação à empresa. Daqui a pouco, Valdinei, a gente volta trazendo mais informações aí com relação a essa tragédia. Eu volto com você. Obrigado, Daiane. Mais uma vez, força aí para Daiane também, né? A esposa do Genivaldo, viúva agora, apenas 49 anos, um empresário aqui de Cascavel, do ramo de pizzaria. Como a Daiane, esposa, disse, estavam prestes a completar 25 anos de casado. Lamentavelmente, a situação foi interrompida, essa comemoração foi interrompida por essa tragédia que aconteceu na BR-277. Você viu aí que a Daiane e mesmo, né, a esposa estavam dizendo para a gente o seguinte, da revolta, questionando também todo o trajeto, a questão de horário, a questão do motorista ter dormido. Ainda na edição de hoje, nós vamos trazer mais informações sobre essa situação específica e ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral, recebeu um inspetor da Polícia Rodoviária Federal para a gente discutir isso. Quais são as regras, quais são as leis, quais são os limites. Aliás, você pode me ajudar nesse bate-papo, nessa entrevista, caso você tenha alguma dúvida para mandar lá para o nosso WhatsApp. Falar em WhatsApp, olha como as redes sociais estão movimentadas, principalmente do Genivaldo. São amigos, são pessoas que o conheciam, eram empresários aqui de Cascavel também, funcionários da família, que estão se manifestando, que estão falando sobre esse momento triste para a família, por exemplo. Que tristeza, que Deus, Nossa Senhora, dê conforto a vocês, aos familiares, se sentindo aqui triste, meus sentimentos à família, Deus conforte, meus sentimentos, que Deus conforte o coração da família. São mensagens, são manifestações de carinho, né, misturada com muita tristeza, mas que de alguma forma atingem as famílias de uma forma positiva, porque está trazendo um abraço, ainda que virtual, mas é uma forma de manifestar respeito, solidariedade a essa família aqui de Cascavel e as outras todas que estão sofrendo neste momento a perda de um ente querido neste acidente terrível que aconteceu então na madrugada desta terça-feira na BR-277. A aviação catarinense informa que o ônibus que partiu de Florianópolis às 4h20 da tarde, na última segunda-feira, e tinha como destino Foz do Iguaçu, tombou ali na BR-277, na região central, na madrugada, vitimando então 7 passageiros, pessoas que morreram no local e os demais que receberam também atendimento, foram 22 pessoas que ficaram feridas. A empresa lamenta profundamente o ocorrido, está com equipes no local para prestar toda a assistência aos passageiros e mesmo no pós, né, nos hospitais. E a aviação catarinense reforça o compromisso aqui com a segurança e está à disposição das autoridades para esclarecer todos os fatos sobre esse acidente. Essa é a nota, é a manifestação, então, da empresa de transporte catarinense, que, repito, o ônibus saiu de Florianópolis, seguia para Foz do Iguaçu.